Oi, hoje eu vou te dar 3 dicas de como você pode ensinar as crianças a memorizarem versículos. Vamos lá? Para quem não me conhece, meu nome é Lohane Pereira e eu discipulo e evangelizo crianças há quase 10 anos. Também realizo vários treinamentos de ministério infantil. E hoje eu quero compartilhar algumas ideias para você, as ideias que as crianças mais gostam para memorizar os versículos no seu culto Kids ou na EBD, enfim. Você pode fazer essas brincadeiras onde você quiser, onde você desejar, seja no culto ao ar livre, porque vai ser muito legal, as crianças gostam demais. A primeira brincadeira se chama Falta uma Palavra. Então, como que a gente faz? Primeiro, claro, você vai expor o versículo inteiro ali, você vai ler com as crianças, você vai explicar o que ele significa, explicar cada palavrinha. Se tiver alguma palavra difícil, você também vai orientar, vai dizer, olha, isso aqui significa isso aqui significa aquilo. E aí, vocês vão ler juntos o versículo inteiro. Tente ler 1 ou 2 vezes com as crianças o versículo inteiro, depois de já ter explicado o que esse versículo significa, tá bom? Então, lê o versículo inteiro, escolha uma criança para ir até a frente e essa criança vai ficar ali de olhos fechados ou então de costas para o versículo que está exposto ou na parede ou no quadro. Quando a criança virar de costas, você vai combinar com as demais crianças que você vai esconder uma palavra. Então, você pode colar um papel em cima dessa palavra, ou se estiver no quadro, você pode apagar aquela palavra. E quando as crianças forem ler o versículo e chegar na parte daquela palavra, elas não podem falar, elas precisam bater uma palma. Então, elas vão ler, por exemplo, João 3,16, porque Deus amou o mundo. Vamos dizer que você tirou ou apagou a palavra mundo. Quando chegar ali no mundo, né? Porque Deus amou o... Ao invés de falar mundo, que vai estar apagado, você vai bater uma palma. No final, depois de terminar de ler o versículo, né? Porque Deus amou o... de tal maneira que deu seu filho, nananana. Terminou de ler o versículo? A criança que está ali na frente, vendada ou de costas, vai falar qual foi a palavra que ficou faltando. Gente, as crianças amam essa brincadeira e ficam pedindo, por favor, deixa eu ir, deixa eu ir. Elas gostam demais e no final você pode apagar o versículo inteiro, depois de repetir umas 5 vezes, né? Você vai escolhendo várias crianças, então, ó, essa aqui já foi, então vem um outro amigo, aí apaga uma outra palavra, eles leem, batem palma quando chegar na palavra apagada e tudo mais. E aí, quando chegar assim a mais ou menos 4, 5, 6 repetições no máximo, para não ficar cansativo, o que você faz? Você apaga o versículo inteiro, ou esconde o versículo inteiro, e as crianças vão repetir sem olhar, todas as crianças. E aí você vai ver que elas vão memorizar. Lohane, qual é a diferença de decorar e memorizar? Memorizar é gravar no coração. Sabe o que a palavra de Deus diz? Guardei a palavra no coração para não pecar contra ti. Decorar é algo muito robótico. Então a criança ela repete, 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 mas ela não sabe o que aquilo quer dizer. Mas se você explicou o que é aquele versículo, ela vai memorizar sabendo o que ela está dizendo. Por isso que eu falei, é importante você explicar no começo. Você vai ler direto na Bíblia e vai explicar, olha, esse versículo está dizendo isso aqui, isso aqui, isso aqui. Então, toda vez que você lê esse versículo, você tem que pensar nisso, que Deus te ama, Ele enviou Jesus. E aí você vai explicar as palavras difíceis. Por exemplo, em João 3,16 tem pereça, né? Para que todo aquele que nele crê não pereça. O que é perecer? Você vai explicar para a criança porque é uma palavra difícil. Então, você vai explicar ali para não correr esse risco dela só repetir de maneira robótica, tá bom? Então vamos para a segunda dica. Gente, essa segunda forma de memorizar também é muito legal e eles se divertem demais. É a brincadeira do volume. E como é a brincadeira do volume? Você vai perguntar, olha, vocês têm controle remoto em casa? Ah, eu tenho, não sei o quê. O que tem no controle remoto? Tem um botão de volume. O que ele faz? Ah, ele aumenta ou diminui o som, correto? Então, hoje nós vamos brincar da brincadeira do volume. E aí você vai usar a sua mão como controle remoto.
Se você aumentar, eles vão ler o versículo em voz alta. Se você diminuir, eles vão ler o versículo em voz baixa. E aí você pode adicionar o botão mudo. E aí você pode fazer um sinal assim. Quando você fizer assim, eles vão ter que fazer mudo. Mas como que é mudo? Mudo fica quieto? Assim, com a boca fechada? Não. O mudo, quando a TV tá no mudo, a pessoa continua falando, só que não sai som, fica. Entendeu? Então, você vai chegar e vai explicar isso para elas. Então, você vai lá, vamos lá, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Entenderam? Então, você vai fazer isso. O que eu recomendo é que você comece só com um comando. Então, por exemplo, começa só aumentando, aí volta pro som normal. Aumenta, volta. Aí, quando for para a segunda repetição, você só diminui. Ó, agora vamos só diminuir. Aí, diminui e volta, diminui e volta. Na terceira repetição, faz o mudo. Aí, faz o mudo e volta pro normal. Faz o mudo e volta pro normal. Aí, quando forem as próximas repetições, você mistura. Então, vai aumentar, diminuir, mudo e tudo mais, porque assim vai tornar a brincadeira ainda mais dinâmica. Eles amam demais essa brincadeira. E eu vou dar uma dica: se a sala estiver muito agitada, você ainda consegue retomar o controle, porque você pode finalizar a brincadeira com eles falando baixo. E isso vai tranquilizá-los. Então, a brincadeira vai fazer com que as crianças fiquem tranquilíssimas para você continuar o culto kids, a ministração, enfim. Amém? Então vamos para a terceira maneira de memorização. Bom, eu tô dando dicas aqui que você não precisa de recursos extras, tá? Que você não precisa de um visual ou alguma coisa assim, mas tem muitas outras formas de memorizar. A terceira também é uma maneira de memorizar que você não vai precisar de um recurso de fora. Mas se você tiver outras dicas, comenta aqui, olha, tem essa forma aqui de memorizar que eu uso muito na igreja, porque você vai ajudar outras pessoas também e, é claro, vai me dar muitas dicas também para as ministrações que eu for dar, tá bom? Então, essa terceira forma de memorizar é brincando de O Mestre Mandou. Então, você vai chamar uma criança e vai falar, olha, o mestre mandou repetir o versículo fazendo o quê? Então, a criança vai decidir, olha, o mestre mandou repetir o versículo botando a mão na cabeça. E aí, todo mundo tem que repetir botando a mão na cabeça. Depois, chama uma outra criança para ser o mestre. E aí, o mestre mandou repetir o versículo fazendo o quê? Ah, numa perna só, em cima de uma perna só. Todo mundo vai ter que ficar de uma perna só para repetir o versículo. Gente, essas brincadeiras são sucesso. As crianças amam demais, demais, demais. Se você tem mais alguma dica, deixa aqui nos comentários porque eu vou amar conhecer. Eu espero que tenha edificado a sua vida esse vídeo. E lembre-se, antes de fazer a memorização, leia na Bíblia e explique o significado do versículo, porque senão eles vão apenas decorar. Mas se você explica, eles vão guardar no coração, eles vão entender aquilo que eles estão verbalizando, tá bom? Se inscreve aqui no canal para você receber mais conteúdos como esse e que Deus te abençoe!